Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Nas proximidades do fechamento de todas as agências bancárias do país, encerram suas atividades às 14 horas, porque o Brasil joga com a Coreia do Sul nas quartas ou oitavas de finais. A ver se prossegue. O Paulo Sérgio é chamado a rememorar o passado e ao recado remetido por Edson Arantes do Nascimento Pelé, sobre seu estado de saúde e sobre as perspectivas que ele tem, estimulando os brasileiros a jogarem bem. E eu me lembro de Edson Arantes do Nascimento, garotão, com seus 16, 17 anos, quem sabe, quando foi preciso dar um abraço nele na casa dele. Fui visitar o moço, o garoto Pelé, e recebeu dele um presente precioso, que eu ainda tenho por lá nos meus guardados, não consegui achá-los ainda, ao Dr. Paulo Sérgio, com um abraço do Edson Pelé. Era um garotão. O hoje amadurecido Edson Arantes do Nascimento Pelé. E essa lembrança, com imenso respeito a todos os brasileiros, é a única particularidade que me deixa menos irritado com o que vem acontecendo no nosso país, inclusive no âmbito do relacionamento entre o Poder Judiciário e o povo, porque eu chego ao escritório e sou posto frente às minhas intimações que vêm por via de uma internet absolutamente antipática no sentido de significar, no caso particular meu, de significar um combate entre o Estado e o cidadão. Agora, as intimações vêm também só com as iniciais dos réus. E quando os procedimentos penais são estipulados com pluralidade de agentes, são 12, 15 nomes encarrilhados só com as iniciais, que nós temos obrigação de identificar no meio daquilo tudo. Nós fomos transformados em números, em algoritmos. Nós somos nessa sujeição da cidadania ao império do Poder Judiciário, inclusive, nós somos números iniciais e coisas. E quando vêm as condenações, elas vêm firmadas nas súmulas. Examinadas tais súmulas também por enunciados ortodoxos, aplicáveis àquilo que vier depois com semelhança. Isto é aquilo que antigamente significava
acordam. E hoje tem o nome de algoritmo. Tudo hoje é algoritmímico. Mesmo as emoções, sabendo-se que o computador não consegue estabelecer quais são as emoções humanas na definição de Miri Lopes: amor, a ira, a ambição, o dever, os 4 gigantes da alma. O computador não sabe disso. Se a inteligência artificial aplicada aos novos automóveis e veículos, em geral, que vem por aí, e se houver um transeunte no meio da estrada, o computador posto no veículo põe em jogo o transeunte, o motorista, o automóvel, os danos, e mata aquele que está à frente, porque o computador não sente dó, não sente pena. E os nossos representantes do Poder Judiciário, os nossos juízes, estão de tão perfeitamente vinculados a esse tipo de aprimoramento intelectual que a eles pouco se lhes dá. Se a súmula se aplica perfeitamente à hipótese vertente ou não, porque aquilo vai aos órgãos de divulgação, e eu já afirmei isso outro dia. O condenado é obrigado, ele condenado, a imprimir a própria decisão que vai ferretear o seu corpo, o seu traseiro, a sua liberdade. E há de precisar conformar-se em precisar imprimir aquilo tudo. E há de carregar para a cela, se quando puder esconder isso embaixo do seu colchão, há de carregar para a cela também o seu celular, que hoje é mais importante ter que o crucifixo que os antigos carregavam no peito para a purgação dos seus pecados. Então, o Paulo Sérgio Leite Fernandes, com 62 anos de advocacia, fica irritadíssimo com isso. 15, 18, 20, 25 iniciais, JPB, ABC, SPT, tudo encarreirado. E o computador judicial funcionando. E nós obrigados, sim, a nos entrincheirarmos na pesquisa de uma súmula, de um algoritmo que se adapte à espécie. Os algoritmos estão mandando, inclusive, até mesmo nas emoções humanas correspondentes ao amor. Já já, logo, logo, antes que os jovens coabitem, hão de verificar se os algoritmos estão a autorizá-los, inclusive, aos compartimentos registrados ou relativos ao leito conjugal. Nós estamos a ser transformados nessa coisa toda, segundo a súmula tal. Segundo o precedente XYZDB, nós somos obrigados a seguir o precedente, e se houver o precedente, o juiz não pensa mais. O juiz não reflete mais sobre as emoções humanas, o juiz aplica o precedente, e a justiça já disse, em razão disso, o réu, o acusado, é posto a cumprir 7, 8, 10, 12 anos de reclusão, em razão daquilo que se chama hoje de algoritmo. Nós vivemos hoje em função dos algoritmos. Isso é posto hoje a lume. São 12 horas e 55 minutos. Estabelecimentos bancários cerram as portas às 14. O povo vai às ruas, esfaimados por sensações.
e fixados na vitória do seu povo, na vitória do seu time, na vitória da sua nação, na vitória da sua pátria, com milhões e milhões de dólares aplicados àquilo tudo, e com os nossos mendigos acampando no meio das nossas praças, protegidos pelos cães vagabundos que eles usam para protegerem a comida que eles vão devorar. Eles, mendigos, comida sobrante da mesa dos ricos. Aquele é alimento que a gata velha, como disse alguém cujo nome o Paulo Sérgio não sabe, a gata velha despreza aquela comida lançada na caixa de lixo do bem nutrido pela fortuna. Mas nós vamos rezar pela nossa nação, pelo nosso país. E cada gol que nós fizermos vai ser a comemoração de um prato de comida a menos para a miséria que o nosso povo está a ultrapassar e a enfrentar. E nós nos consolamos com isso. Mortos de fome, sim, o povo chorando, famélico, com a bandeira do Brasil pendurada no peito e orando pelos seus ídolos para que eles façam os gols necessários a que o nosso país seja entranhado melhormente na Organização das Nações Unidas. Isso é bom, isso é ruim, e nesse meio tempo eu toco esse teclado que também tem seus algoritmos, porque se eu tocar esse teclado errado, há uma falta de sonoridade na equação dos sons e das claves, e eu erro a minha mensagem de raiva, sim. Raiva por não poder, ao mesmo tempo em que eu rezo pela vitória do Brasil num gol contra esse outro time, que é a Coreia do Sul. Enquanto eu rezo por um gol praticado pelo nosso Neymar, eu tenho que rezar também para que aquele miserento que está tomando uma chuva terrível hoje na praça, dentro de uma cabana feita com o resto de lona, jogada por um caminhão qualquer que não precisa mais dele resto. Aquele mendigo não tem televisão para ver o Neymar fazer o seu gol, mas, curiosamente, o nosso mendigo, o nosso Smoller, se é que a palavra é essa, o nosso faminto, curiosamente, enquanto procura a comida na lata de lixo do rico, ele torce pelo Neymar. Ele fecha os punhos em homenagem ao Ronaldo, que aparece na TV, ou apareceu num vídeo, pode ser um fake, resfolegando e devorando um pedaço de filé mignon metido em folhagens, parecendo folha de ouro, fluindo no oxigênio de um restaurante de luxo. Deve ser fake. Bom que eu seja, mas eu vou desejar que o Brasil ganhe hoje, sim. Não por mim, que preciso trabalhar. Eu preciso identificar entre as iniciais que vêm com as intimações que eu devo imprimir qual é o ergástulo imposto
a um réu que nem nome tem mais. É uma sucessão de algarismos, de números que às vezes tem 20 e 30 organizações numéricas, correspondendo a muitos anos de reclusão. Os juízes precisam pensar nisso, porque a internet hoje é um império do direito penal. O celular é longa-manos do Poder Judiciário. E quem não o tiver, o preso que não o tiver, tem o seu prazo transcorrendo em áubice. E ele cumpre resignado a cadeia que ele vem. Então, que os nossos presos também fiquem satisfeitos nas penitenciárias com os gols que nós vamos fazer no nosso inimigo e vamos urrar um urro de vitória, sim, se o Brasil vencer. E vamos ficar estonteadamente orgulhosos da nossa nação, com os nossos presos e as nossas presas, dando também os seus gritos de guerra no meio da ululação de dor, enquanto vem a bandeira brasileira posta no peito daqueles nossos representantes que, quiçá, venham a vencer a Copa do Mundo. Nós deveríamos fazer uma Copa, sim, uma Copa pelustrada somente com os mendigos que o Brasil tem. Um campeonato mundial em que só o mendicante poderia entrar, sem pagar a entrada, evidentemente, e cuja recompensa fosse, ao menos, um sanduíche de filé, lançado como resto no lixo da avenida por aquele que já comeu demais e já matou a fome com o excedente posto nas ruas da amargura. O Paulo Sérgio vai ter que ir embora. Vai precisar parar de trabalhar assim. Vai voltar para casa. E essa aqui, esse lá aqui, o lá mais gordo que este teclado tem, vai lembrar a todos nós, aqueles todos que estão lá no Catar da vida, que o nosso povo precisa comer. Que Luiz Inácio precisa dar um jeito de que os nossos miseráveis não morram de fome. E que os nossos abrilhantados ricos, enquanto assistem ao jogo do Brasil, pensem um pouco. As pessoas famintas que o nosso país tem, que está assistindo debaixo da lona das barracas que armaram no meio das nossas praças aqui em São Paulo. My house, my castle. Minha casa, meu castelo. Ali a nossa polícia não entra não, ainda não entra, porque é a casa do mendigo, do mendicante. É a residência de quem não tem a possibilidade de um teto posto no meio das telhas para sobreviver. Eu vou assistir ao jogo, sim. Eu vou torcer pelo Neymar,
Vou torcer pelos nossos outros trêfegos, capacitados jogadores. Vou torcer pela bandeira brasileira, porque afinal a bandeira brasileira é o pendão da liberdade. E um gol a mais pode fazer com que o nosso estômago resfolegue menos com a falta de comida. E lá na Viva!